Noel carrega consigo o legado de seu avô, o Seeker lendário Overdeath, em um mundo onde a força era tudo. Mas por ironia do destino, Noel não possuía a habilidade de caçar as bestas das profundezas, por possuir a pior classe, o Eloquente, que o obrigava a contar com sua mente brilhante e companheiros para enfrentar essas criaturas, que trouxeram o inferno pra Terra. Mas Noel possuía o sonho de se tornar o Seeker Supremo, e para isso ele decide formar o clã mais poderoso do continente, usando sua habilidade única para unir companheiros confiáveis. Mas será que são realmente confiáveis? Bom, para descobrir é só deixar aquela inscrição e dessa forma você participa da nossa meta de inscritos. E para se tornar um ser lendário é só curtir e comentar bastante, que isso me ajuda muito a continuar trazendo a nova temporada. Mas chega de conversa e bora pro primeiro episódio dessa nova temporada. Os abismos das profundezas se manifestavam quando a mana chegava a um nível crítico, trazendo consigo os demônios do Void. E quanto mais profundo, mais poderosas seriam as bestas. E naquela noite, na cidade de Noel, surgiu um abismo de profundidade 12, que trouxe bestas do nível Lorde, o que obrigou o seu avô a lutar novamente. E incapaz de fazer algo, o pequeno Noel ficou no abrigo, enquanto o lendário Overdeath protegia a cidade. Afinal, um homem jamais poderia deixar alguém subestimá-lo. E com o fim da batalha, Noel vai em busca de seu avô e se depara com seu corpo dividido ao meio. E ele diz que a idade chegava para todos e esse era o fim de um Seeker. E ao fazer da luta o seu propósito, você caminhava ao lado da eliminação. E pergunta se Noel realmente queria se tornar um Seeker trilhando o mesmo caminho que esse velho. O que Noel confirma, então seu avô pede que ele se torne um Seeker que jamais seria derrotado. E Noel promete se tornar o Seeker Supremo, fazendo seu avô sorrir. E ao dizer que o amava, Brandon encontra o seu fim, após derrotar uma besta de profundidade 13. E depois de 2 anos de sua promessa, Noel, que possuía a pior classe de suporte, o Eloquente, se encontrava lutando junto ao seu grupo, que enfrentava uma espécie de vampiro, e um de seus companheiros questiona por que não foram atrás da rainha, já que os menores eram apenas cópias e seriam exterminados ao derrotá-la. E Noel explica que essa missão era dura para pessoas de rank C como eles, mas se derrotarem os inferiores, a rainha se tornaria mais fácil. E se pensar apenas em eficiência, seriam eliminados. O que Walter entende, afinal apenas conseguiram a missão de rank B por conta da habilidade e lábia de Noel, que se lembra que a classe Eloquente invocava palavras com efeito de buffs, mas possuíam a pior habilidade de combate, então dependiam dos companheiros para sobreviver, o que fazia eles serem tratados como tolos, e acabam sendo surpreendidos pelo ataque da rainha vampiro, que deixa Noel em apuros. Tanya até tenta ajudá-lo, mas a rainha a ataca e Lloyd e Walter se juntam à batalha e admitem que eram impotentes sem os buffs de Noel. E Walter pede que ele diga algo e questiona como ele queria ser considerado um Eloquente dessa maneira, fazendo Noel se lembrar de seu avô e manda ele não subestimá-lo, e usa uma poção junto à sua arma para sair do gás, porque iria mostrar como um Eloquente lutava. E dessa forma ele começa a invocar uma série de palavras que melhoram as habilidades do grupo em 25%, além da resistência e mana de seus companheiros, e começa a dar ordem a eles, mas os vampiros inferiores surgem atrás de Noel, deixando Tanya aflita, mas ele invoca outra palavra que aplica o efeito de estabilidade mental, acalmando Tanya. E com 74 segundos, Noel decide cuidar dos mais fracos, enquanto seus companheiros lidavam com o corpo principal, e com sua arma mágica ele congela 2 vampiros, restando apenas 43 segundos, mas as garras do último o perfurariam em 28. E como tinha apenas uma bala, ele decide disparar contra a rainha, e usa outro buff para que seus companheiros ativem suas habilidades contra a rainha, e com isso eles conseguem arrancar sua cabeça, mas ficam aflitos ao ver que o vampiro tinha o atingido. Mas na verdade faltou pouco para atingi-lo, já que ao derrotar o corpo principal, os menores paravam de se mover. E com o timer finalizado e o líder eliminado, o abismo é desfeito. E Noel se lembra de quando contou ao seu avô sobre sua classe, mas seu avô disse que ele era a cara de sua falecida mãe, e diferente dela, ele tinha talento para ser um Seeker
Seeker assim como ele. Então não devia se importar por ser um eloquente, porque ele iria treiná-lo para ser o melhor Seeker de todos, e Noel promete que um dia iria superar até mesmo seu avô, mesmo com a classe mais fraca. E vamos até a capital imperial, que se tornou próspera graças à magia engenharia, apesar de suas terras serem suscetíveis aos abismos, e a atividade econômica principal do império seria o uso dos materiais das bestas na magia engenharia, o que tornou os Seekers, aqueles quem caçavam as bestas e purificavam os abismos, admirados pelo povo. E ao fazer 15 anos, Noel se tornou um deles e se mudou para Etrai em busca de companheiros, afinal eloquentes não podiam lutar sem eles. E agora ele contava com Walter o guerreiro, Tanya a curandeira e Lloyd o espadachim e líder, até ganhar a experiência para cumprir suas ambições. E Walter questiona se estava tudo certo com Noel, já que vieram celebrar, mas talvez ele ainda esteja irritado com o pagamento de 5 milhões, já que tinha certeza que conseguiria mais 500 mil, e aconselha que ele não se importe tanto com dinheiro, e apostava que seu querido vovô diria que Seekers precisavam ser maiores que isso, fazendo Noel se lembrar de seu avô falando que Seekers precisavam se concentrar no dinheiro e deviam ir para as batalhas com os melhores equipamentos, já que sem dinheiro não conseguiriam chegar ao topo. Então não devia se importar com os comentários das pessoas, já que a notoriedade era a honra para os Seekers, e por isso não podia deixar que ninguém o subestime. E dessa forma ele diz que não estava irritado e já tinha encerrado a conversa. E Walter diz que a ganância de Noel poderia afetar a reputação do grupo. Então ele responde que na verdade quem estava certo era o grande Walter, deixando ele furioso, e Noel começa a provocá-lo. Então Walter manda ele tomar cuidado com o que estava falando, afinal estava sempre se escondendo atrás deles, dando ordens em um lugar seguro enquanto eles colocavam suas vidas em risco, fazendo Noel perceber que era dessa forma que ele realmente se sentia, e continua o provocando, mas Lloyd o separa. E Tanya diz que eles realmente eram idiotas, mas com seu modo cavalheiro, Lloyd pede que ela não diga isso de seus companheiros preciosos. Então em seguida eles compartilham o prêmio, reduzindo as taxas, resta 250 mil para cada, o que deixa Tanya desanimada. Então Lloyd tenta consolá-la, e Noel diz que trabalhos como esse que pagavam alto eram difíceis, já que eles eram terceirizados, diferente dos clãs, que recebiam tarefas do governo, e normalmente os clãs recebiam os grandes trabalhos, e ao terceirizá-los, eles cobravam uma grande comissão. E pergunta como estava os ativos do grupo, e Lloyd responde que tinham cerca de 12 milhões. Então Noel se oferece para cobrir a diferença para fundarem um clã, já que dessa forma iriam parar de pegar os restos. Mas Tanya estava insegura por serem novatos de rank C, que não estavam prontos para administrar um clã, fazendo Noel questionar quando estariam e quanto tempo iria levar para terem confiança. E enquanto não fundarem o clã, continuariam sendo novatos, e como Seekers, ele estudou os clãs por muito tempo, então possuía o conhecimento necessário, mas faltava a experiência, que só podia adquirir com a prática. E se continuarem parados no mesmo lugar, nunca iriam conquistar nada, e Lloyd diz que ainda eram jovens e inexperientes, então talvez o governo não dê missões para eles. O que Noel não considerava um problema, afinal eram jovens e bonitos, e o Império estimulava os Seekers, já que queriam que um grande número de cidadãos se tornem Seekers, e os Seekers famosos passam a ser admirados como heróis pelo povo, e a juventude, beleza e carisma era o que a maioria dos clãs de sucesso possuía, e com um contrato de garotos propagandas ganhariam patrocínio, mas Tanya não sabia se gostava dessa ideia, e Walter concorda com Noel, afinal não adiantava continuar perdendo tempo dessa forma, já que queria poder, fama e dinheiro para conseguir todas as garotas que o interessava, e questiona se Tanya tinha uma oferta melhor ou se seria a dele se ficasse ao seu lado, mas Lloyd chama sua atenção e Noel diz que agora eram 2 contra 1, então queria que Lloyd como líder dê sua opinião, já que não iria ceder, e se disser não, então iria querer o seu dinheiro de volta dos ativos, e deixaria o grupo, afinal tínhamos dito desde o início que seu sonho era se tornar um Seeker maior que o grande Overdeath, e depois do bote de uma cobra, Lloyd decide aceitar o seu pedido de
fundar o clã, já que teriam que tomar essa decisão em algum momento. Mas seria melhor falar sobre isso depois de amanhã, quando o efeito do álcool passasse. E Noel os agradece por ter entendido seu lado e se despede de todos, mas Tanya parecia aflita ao dar boa noite pra Noel. E na manhã seguinte, Walter corre até Noel e anuncia que Lloyd e Tanya os traíram, deixando Noel surpreso enquanto os dois deixavam a cidade. E dessa forma encerramos o primeiro episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui. Não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!